Ok. Só para nós finalizar então o assunto, aquela parte que a irmã Rosemary falou, então a questão do abster-se, o jejum do abster-se sobre aquilo que é ofertado por pessoas, muitas vezes usada pelo adversário, né, na nossa vida. Não somente o jejum da consagração, mas o resistir às tentações. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. E a outra questão também, eu acho que foi você que tinha colocado, não sei se pegou naquele outro momento, sobre da fraqueza e que nos sentimos fortes. É o mesmo tema de Paulo ali, a qual nós já tínhamos falado. Somente eu confirmar se eu falei o correto, se era a primeira ou a segunda. A carta de Paulo, né? Que é na segunda carta de Paulo, no capítulo 12. Eu coloquei a primeira carta de Paulo, mas é na segunda carta de Paulo, no capítulo 12, verso 9. Depois que ele roga a Deus pedindo que tirasse o espinho de sua carne, e Deus disse para ele somente uma resposta. Ele diz e relata isso para a igreja que estava em Corinto, a comunidade que estava em Corinto. Eu me aperfeiçoo nas tuas fraquezas. Então, no abster-se, numa consagração, que é o jejum, propriamente dito, que é nós que fizemos, não é que Deus precisa, é nós que fizemos. Primeiramente, para desintoxicar nosso organismo. Segundamente, para nossas fraquezas carnais, dá lugar para a força espiritual para nós. E nessa fraqueza nos fortalecemos. E daí nos tornamos dependentes cada vez mais do Senhor, não mais materializando tanta coisa na nossa caminhada, mas olhando mais para Deus, na questão da espiritualidade do nosso ser. E daquela outra parte que você falou sobre a questão do vício que tinha, que você ia buscar a Deus na congregação, e tinha alguma coisa que te impedia de estar limpo ainda, mas aos poucos tu foi pegando nojo daquilo, e foi se abstendo daquilo, afastando-se daquilo, e Deus tirou aquilo de você, e você ficou cheio de Deus. Então, quando Deus toma conta do nosso ser, nós não precisamos de outros artifícios para nos alegrar. É como tu falasse a questão como é que é, do movimento aqui do hippie, né? Que foi uma festa que houve na década de 60, final da década de 60, né? Woodstock. Isso. E daí hoje ainda se tem muita questão da drogadição, que nós abordamos já no outro encontro. Nós ficar ligadão aqui na palavra, totalmente tomado pela essência do Espírito Santo, do amor de Deus em nossas vidas, preenchido aquilo que era vazio, ficar cheio de Deus e pegar nojo disso. Quando se fala uma discussão, o adolescente que usa esse termo, tô cheio de ti, né? Tô cheio de ouvir essas coisas. Nós falando do cheio é porque nós queremos mais preencher o vazio. E senão esse vazio vai ficar no lugar varrido, adornado para 7 espíritos para queira habitar em nosso ser. Então nós estamos limpos pela palavra e cheio do Espírito Santo, cheio da glória do seu amor, para que nenhuma coisa de fora venha nos contaminar, e da pureza do nosso coração, que é o verdadeiro tesouro que está aqui, saia para fora as coisas boas, para as pessoas também participarem conosco daquilo que a gente tem, não sendo melhor do que ninguém, que eu sempre falo, nós não somos, não, na humildade, na paciência, na graça e na comunhão uns com os outros, andando na luz, que o Senhor é luz, em comunhão uns com os outros, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então nessa caminhada aí, você foi limpo, deixou de ter aquele vício que estava ali dominando. Por isso que Paulo fala na primeira carta 6:12 de Corinto, aos Coríntios, eu tudo posso fazer, mas nem tudo me convém. Eu tenho liberdade de escolha, mas tais coisas que eu queria fazer não faço, porque eu tenho domínio sobre elas, mas essas coisas eu não vou deixar me dominar. Então o homem tem que ter o domínio sobre as outras questões que são impulsionadas para fazer alguma coisa, e que ele é debilitado pelo Espírito, aquela linha imaginária que eu sempre falei,
imaginariamente falando, sobre o Espírito Santo que fala contigo, especifica no teu coração: meu filho não faça, meu filho não dê esse passo, meu filho espere. É Deus falando. E daí tu é limpo, tu é transformado, tu é renovado. E o jejum nada mais é uma coisa tua com Deus que tu precisa para ficar fraco na carne e se fortalecer no espírito. Eu penso assim, da mesma forma que nós pensamos em desagradar o nosso pai, no caso que nos criou, eu penso até hoje. Meu pai é morto há quase 40 anos e até hoje eu tenho assim, isso aqui, se eu fizesse tal coisa, o meu pai não ia gostar. Entendeu? A maneira que a pessoa foi criada de respeitar, e o pai deixou assim, ó, isso aqui tu pode fazer, o mundo vai te mostrar várias coisas, mas tal coisa tu pode fazer, tal coisa tu não quer fazer, faz. Mas o pai não se agrada. Então, nós vamos tomando consciência das coisas que nós vamos fazer e vamos desagradar a Deus. Isso aqui nós não devemos fazer, nós não vamos agradar a Deus fazendo isso aqui. A mesma coisa que agradar o nosso pai é agradar. Dentro dessa racionalidade que o irmão tem, que nós temos, na nossa criação com nossos pais, desse plano terreno, muitas vezes o pai e a mãe, o conhecimento que eles têm, e também é terreno, mas se tem a graça do Espírito Santo, ou que Deus falou com eles, e que a gente vê neles o bom testemunho da vida que eles têm, que levam, a gente ouve mais atenção daquilo que ele fala para nós, porque vimos eles um espelho para que a gente também copie essa palavra e obedeça a sua voz, como na nossa adolescência, quando criança estávamos, quando pequeno éramos, e crescendo espiritualmente agora, falando fisicamente também, sempre ouvindo a voz de Deus, que é o Ser Supremo de nossa criação, que é o nosso Pai, que é o Senhor da Glória, e que na pessoa de Cristo se revelou para o homem, para que através de Cristo conhecesse a Deus. Filipe estava com ele ali perguntando para Jesus: Jesus, tu tem falado de Deus, mas me mostra esse Deus, então me mostra esse Pai que tu fala. Filipe, tem dado comigo tanto tempo que não tem visto que eu sou o Pai, que Pai está em mim, que Deus está em mim, que eu sou Ele, e não faço nada daquilo que Ele não manda que eu faça. Se tu vê em mim, tu vê a Deus, aquele que me enviou. Então, se nós temos a mente de Cristo, em Cristo estamos crucificados, já não vivemos mais nós, mas Cristo que vive em nós, e temos essa fé, temos essa certeza, que é a convicção que Deus existe, que Cristo é o Senhor que salvou e salva todo aquele que crê, que o Espírito Santo é o Consolador das nossas vidas, e tudo mais um aprendizado que hoje falamos, a questão do jejum, que ele pode ser parcial, total, ter um limite, cada um com as suas forças, ou cada um com seus propósitos, e que não seja feito para demonstrar, mas que seja uma humildade tua para com o Senhor, se tu vai receber algo ou não, mas tu nunca vai perder a fé que Ele é o Senhor da tua vida. Mas aquele propósito muitas vezes tu não pede para ti, mas pede para alguém que precisa, e esse ou outro alguém possa receber, e tu dizer para ele: foi Deus que tocou, foi Deus que fez, dando testemunho daquilo que você pediu em oração e Deus atendeu, e você ficar feliz com que o outro foi agraciado, mesmo que tu não tenha sido contemplado, mas tu é contemplado pela existência da outra pessoa que recebe da parte de Deus aquilo que tu pediu, porque é o egoísmo, né? Tu não tem isso, tu não se coloca como centro da atenção e de toda a questão de tudo aquilo que é bom que venha para mim, mas tu quer o bem para os outros. Em contrapartida, tu vai receber da parte de Deus aquilo que é necessário e bom para ti no momento certo e exato, porque o nosso tempo é um tempo diferente do tempo de Deus. Os pensamentos dele são diferentes dos nossos, o nosso caminho terreno dele é um pouco mais elevado, o dele é reto, o nosso é cheio de curvas, mas no momento que a gente conhece a Cristo, a gente vai sendo guiado por Ele, através da graça e do Espírito Santo, do seu amor, que está derramado, assim que falo, e não falo uma coisa que é minha, mas que está revelado nos Evangelhos, que está revelado nas cartas, que o amor de Cristo está derramado em nossos corações. Então era isso para finalizar. Eu ia até ler aquela parte de Isaías 58, somente para lembrar que ali eles estão fazendo um jejum, a consagração, um sacrifício, e querendo demonstrar para Deus aquele sacrifício, fazendo barganha com o Senhor Jesus, e Deus fala para eles que eu não estou me agradando disso. Antes que esse jejum que vocês façam seja somente de amor para com o próximo, vista aquele que está pelado, dê a comida para aquele que precisa, faça esse jejum, ou seja, mas ajude alguém, faça essa oração, mas não seja somente para ti, olhe o outro que precisa, estende a mão,
não seja tão individualista. E aí ele complementa, para que a gente não fique vaga nessa mensagem, e ele complementa ainda com uma palavra muito linda. Deus falando, e a boca do profeta, né? Pela boca de Deus, falando para eles que a luz da aurora resplandeceria aqui, romperá a tua luz como a alva de manhã, ou seja, pela manhã a luz vai resplandecer. A tua cura apressadamente brotará, ou seja, tu está enfermo, tem que ser curado. Vai vir a tua cura. A tua justiça irá diante da tua face, ela vai na frente. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Se fizer isso. Esse jejum, não somente de um particular teu, de deixar de comer alguma coisa, mas de estender a mão e ajudar o próximo na tua caminhada. Isso é o jejum também. O abster-se daquilo que é oferecido em manjares, como a mídia mostra, como o presente século mostra, que tem vários tipos de pecado, ele é bonito na aparência, ele é sedutor no olhar, ele parece que puxa, mas o fim dele é a morte e a perdição. E aquele que é espiritual sabe discernir isso, porque discerne as coisas espirituais, porque o Espírito Santo de Deus habita nele. Então esse é o cristão, esse é a igreja que está em Cristo Jesus. Então tá, era isso, amados. Vamos orar, agradecendo. Queria fazer essa oração especial para o irmão Giovaldino, que vai se recuperar amanhã, né? Quem é o? O senhor Giovaldino. Ah, não, é dia 12. Não, É sexta-feira. é sexta. Sexta. Vamos orar, vou botar na oração com o meu pai ali, que vai fazer uma cirurgia das mãos de garra, né? Que está com os dedos tortos, que vai fazer de uma mão e depois vai fazer de outra. Se essa cirurgia é feita bom... Ele vai baixar amanhã, né? Vai amanhã, parece que ele vai amanhã para ficar já de repouso para o pé. Ele ainda até comentar meio confuso, nós somos onde o Barreiro, ele falou essa data, não, ele olhando para ele é dia 12, sexta, ele vai de 8 horas da manhã, dia 12, faz o preparo dentro do hospital, ali umas horas antes, vai em jejum, lá dentro faz o preparo, faz a cirurgia, e sábado está voltando para casa. Aqui com... Mas obrigado por lembrar. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por este momento, por estarmos aqui juntos, reunidos, juntamente com Ronald, com o seu José, com a irmã Rosemary, com o irmão Celso, aqui com a Michelle, perdão, e com a minha esposa, a irmã Águida. Que Deus abençoe todos nós, com seus projetos, com seus propósitos, com sua bondade, com sua misericórdia, atendendo a nossa petição, mas segundo a vossa vontade, que o nosso desejo de nossos corações seja atendido, que a tua glória resplandeça sobre a nossa caminhada e que a gente entenda sempre a tua vontade, Senhor, e ande no teu caminho, ouvindo a tua voz. Lembra-se, Senhor, sempre, porque nós somos fracos e necessitados, dependentes do teu amor, da tua graça, do teu Espírito Santo. Abençoe nós com tua graça, com teu amor, e que cada um de nós tenha saúde no corpo, assim como na alma, abençoando todos os nossos familiares. Agora, irmão José, lembrando do meu pai que vai fazer cirurgia agora dia 12, Senhor, em sua mão, que o Senhor assim coloque no médico o teu poder, para que saia tudo bem, tranquilo, Senhor, e que no momento que ele ficar lá, voltando para casa em plena saúde e em recuperação, para que o Senhor seja atendido, não sofra dor, e que o Senhor acalente ele no leito, afufando o leito, levantando ele com a tua destra fiel, abençoando, Senhor, os médicos, a toda a equipe médica, Senhor, a minha mãe que vai acompanhá-lo, eu que vou levá-lo, a todos nós, Senhor. Abençoe cada um de nós e nossos projetos. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por este momento santo e agradável de estarmos aqui, orando e buscando a tua santa e bendita presença. Amém. Amém. Eu vou ligá-los lá em cima, lá, Thalia. Eu vou ligá-los lá em cima para... Tem. Só dá um toque pra ver se essa coisa lá nem fica agora. Nossa, Joel. Obrigada por vir. Paz, irmão. Deus abençoe. Meu Deus, que amor! Querida! Ela tá com... Não tem celular, não. Eu tenho celular dela. Só um toquezinho. Aí ela vai entender.
Parece assim. Não, porque eu esqueci de um toquezinho que ela liga, o meu lá no. Aquele lá no.